pode me dizer por que o Rio de Janeiro se deslocou do Brasil e tá indo em direção ao sol? Porque não é possível. Opa, tudo bom? Eu sou a Ellie, esse é o seu, o meu, o nosso canal. Chegou o vídeo que eu estou me preparando o ano inteiro pra fazer. Os livros que eu li esse ano. O meu quarto tá parecendo uma biblioteca. Esse foi o ano que eu mais li na vida e eu tô orgulhosa de mim. Eu falei que se eu conseguisse ler 12 eu tava feliz. Eu li 25, sem contar os livros técnicos por conta da minha profissão. Pra quem não sabe, eu sou designer gráfico, também gosto da área de marketing. Eu tô sempre querendo ler algumas coisas, então eu vou mencionar os livros. Também vou dar um spoiler da minha próxima leitura. E bora! Esse vídeo aqui, ele sim é um ranking. Eu vou botar do pior até o melhor. Mas deixa lá pra atrapalhar só um pouquinho aqui a sua vida. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, me acompanha nas redes sociais, tá aí do lado, pra você não perder nada. Em janeiro vamos ter uma parada aqui que eu vou falar no primeiro vídeo de janeiro. Ah, inclusive, gente, Feliz Natal atrasado. Eu sei que a gente teve 2 vídeos aí relacionados ao Natal, mas eu nem lembro se eu disse Feliz Natal, então de qualquer jeito tá aqui de novo. Feliz Natal! Dia 30 a gente vai entrar num recesso aqui, vai voltar dia 2. É isso! Eu tô derretendo! Em 25º lugar, eu vou colocar aqui O Morro dos Ventos Uivantes. Esse livro foi uma decepção, porque um monte de gente falava que esse é um dos melhores clássicos. Eu realmente gostei da história, mas a escrita foi o que eu já falei aqui 2 vezes. A escrita deixou a desejar, mas a história em si é boa. Aqui a gente vai acompanhar a Catherine e o Heathcliff. Todo mundo sabe que a Catherine e o Heathcliff são apaixonados um pelo outro, mas alguma coisa sempre atrapalha os dois de ficarem juntos. Seja o irmão mais velho dela, que odiava ele, seja a classe social, a história é boa. Negócio de amor proibido, isso aí é uma parada interessante. Mas a escrita me deixou perdida em vários momentos da história. Esse daqui ficou com 3 margaridas. Ó, vale margarida, tá tudo. Um livro que não tava esperando os horrores que ele viria trazer. E eu gostei mais da série, que é O Conto da Aya. Aqui a gente vai acompanhar uma sociedade que, graças a Deus, é distópica, onde a mulher não tem nenhum direito. Nada. Zero. As aias, que é essa aqui de vermelho, que literalmente chamam elas, na cara delas, de útero com pernas. Basicamente, quando algum chefão lá era infértil, ou a esposa dele era, as aias dormiam com os seus patrões para elas gerarem a criança. Ah, e se a mulher fosse infértil? Ela ia ter uma outra função, mas são sempre funções abaixo dos homens. E o pior de tudo é que eles dizem fazer isso em nome de Deus. Eles distorciam muito a Bíblia. Cara, que ódio que eu fiquei disso aqui. A minha vontade é de entrar nesse livro só com 50 homens diferentes aqui. E tipo, eu comprei o bagulho errado. Na real é uma HQ. E é muito linda essa arte aqui, mas eu achei que era o livro. O final disso daqui é aberto. Eu odeio final aberto. Eu ainda tô vendo, eu tô na 2ª temporada, mas tende a ficar cada vez melhor. Ver essas mulheres, sabe, se unindo, reagindo, é muito bom. Mas aqui até onde parou, como eu não gosto de livro aberto, 3 margaridas. Em 23º, Flores para Algernon. Ele foi uma montanha russa de emoções. Triste pelo final que foi isso aqui, cara. Que tristeza. Aqui a gente vai acompanhar a história do Charlie. Ele é uma pessoa com uma deficiência intelectual e ele começa a fazer parte de um estudo para fazer uma cirurgia que aumentaria a inteligência dele. Eu não sei se eu preciso falar, mas é sempre importante deixar bem claro. Essa cirurgia não existe. E com o tempo essa cirurgia vai começando a fazer efeito, mas antes dele fazer a cirurgia em si, ele tem que fazer relatórios de progresso, que é como o autor guia essa história. No início é cheio de erros de português, não tem uma vírgula, não tem acento, e com o tempo ele vai começando a estudar, vai aprendendo a escrever, a se expressar melhor. Você vai vendo isso, e o final é brutal. 3 margaridas. Em 22º, a gente vai colocar Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Tem vários contos, tem acho que uns 15, onde falam sobre a realidade nas favelas brasileiras e para pessoas pretas, e principalmente também para mulheres pretas. Dos 15 contos, eu gostei muito de 4. São contos bem pesados, o final dos contos é bem parecido um com o outro, e eu sei que são coisas que acontecem na vida real, mas acrescentou 5 meses na minha terapia. Mas eu amei a escrita da Conceição Evaristo e eu pretendo ler mais dela sim. A escrita dela é bem metafórica, ela faz bastante analogia e eu amo. O próximo é Uma Ideia de Você, que eu fiquei estarrecida, estupefata com o final desse livro. É brutal. Se a gente tirar os 2 últimos capítulos desse livro, ele é maravilhoso. Mas se a gente contar tudo, é 3 margaridas e meia. Aqui a gente acompanha a Soline. Ela tem uma filha, que é a Isabelle. Ela leva a filha para o show da sua banda favorita. E elas também tinham ingresso, aqueles ingressos, sabe, que você tem direito a ir no
camarim, tirar foto com eles, essas coisas. E lá ela conhece os integrantes da banda. O Reis, que é um dos integrantes da banda, ele acaba assim cantando com ela, pedindo pra vê-la de novo. E ela ficou tipo, cara, você tem a metade da minha idade. Aí esse livro trata de todas essas questões. Relacionamento com um casal com uma grande diferença de idade. O etarismo que as pessoas têm quando olham pra isso. Se não fosse o final, esse livro seria perfeito, maravilhoso, divino. Ainda bem que no filme trocaram o final e botaram um final maravilhoso. O filme, sim, 7, 8 margaridas. Agora aqui, 3 margaridas e meia. O próximo é Punição pra Inocência, da Agatha Christie. A história é muito boa. Só que eu adivinhei o final. E eu nunca achei que eu ia adivinhar o final num livro da Agatha Christie, porque eu sempre erro. Aqui a gente tem um caso de família em que uma mulher todo mundo foi com as suspeitas pra cima de um dos filhos adotivos dela, porque ele tinha todo um comportamento agressivo e muitas testemunhas tinham escutado ele ameaçando ela. Então ele foi julgado e condenado à prisão perpétua e faleceu na prisão. Isso não é um spoiler, tá aqui atrás. Meses depois, aparece uma pessoa um pouco atrasada assim na fila do pão, que diz que o álibi que ele deu no julgamento estava correto, então não tinha como ele ter sido culpado. E agora começa uma nova onda de investigações. Quem realmente que a pessoa. 4 margaridas porque eu acertei o final. Senão tinha sido 5. O próximo divide opiniões, que eu sei que muita gente não gosta. Tem gente que diz que é a mesma coisa, que não muda nunca. Só que eu discordo. Eu acho que as histórias mudam sim de um livro pro outro. Antes que o café esfrie, 2 e 3. 19º é o segundo e 18º é o terceiro. Porque eu acho que a cada livro melhora. Porque a gente já tá se familiarizando com alguns personagens ali da cafeteria. Pra quem não conhece direito esse livro, é uma cafeteria que viaja no tempo. Só que tem uma série de regras do tipo que você não pode levantar da cadeira, você só pode viajar pro passado ou pro futuro lá na cafeteria. Então a pessoa com quem você quer encontrar, ela tinha que estar na cafeteria naquela data. Então são muitas regras que fazem as pessoas desistirem de viajar no tempo, mas tem algumas pessoas que insistem e conseguem viajar. A cada livro desse tem 4 histórias, são coisas diferentes. Por exemplo, em que é um marido querendo visitar a esposa que faleceu há alguns anos, viajar pro futuro para ver uma filha, por algum motivo a pessoa não conseguiu ver ela crescendo. A cada livro eu me apaixono mais. Eu dei 4 margaridas para cada um. Se tiver antes que o Café Esfrie 62, eu vou ler. Se eu não me engano, o autor já lançou o 5º lá no Japão. Tô quase cortando o cabelo nessa altura mesmo pra ver se fica menos calor. Em 17º, Nunca Minta. Aqui a gente tem 2 pontos de vista, que é o presente, que é um casal recém-casado que tá querendo construir uma vida, então tá querendo mudar pra um lugar mais calmo, pra construir a família deles, que é a Trisha e o Ethan. Muita gente foi contra o casamento deles, porque eles se casaram com menos de 6 meses de convivência, e aí eles descobrem que essa casa que eles estão querendo comprar é de uma psiquiatra bem conhecida que tá desaparecida. E o ponto de vista do passado é o dessa psiquiatra e contando tudo o que aconteceu. E tipo assim, o plot foi algo que eu não esperava, mas eu não curti muito o final. Eu não achei bacana como as coisas ficaram. Eu fiquei triste, eu fiquei com raiva, eu fiquei, que bosta. E é isso, 4 margaridas. E não li a Empregada ainda. Vai ter que ficar pra 2026. Em 16º, a gente tem Hamlet, do William Shakespeare, que foi o único livro que eu marquei, porque eu não sou de marcar, porque eu fico com preguiça de parar de ler, de ir lá, pegar o post-it. Pra quem não sabe, os livros do Shakespeare são as suas peças que estão aqui dentro. E eu gostei dessa edição da Penguin. Ela bota bastante notas, explicando, tipo, por que o Shakespeare se inspirou em tal coisa. Tem observações muito boas antes e depois da peça. O livro tem 320 páginas, se eu não me engano, mas a peça em si tem 100 e pouquinho. É uma tragédia shakespeariana, então obviamente o final não vai ser de contos de fadas. Aqui a gente acompanha o Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca. Recentemente o seu pai faleceu e ele bate o pé com força, falando que foi o tio dele, Cláudio. Eu acredito que esses nomes tenham sido traduzidos, porque eu acho muito difícil o dinamarquês se chamar Cláudio. Hamlet até vai. Ou então ele fica a peça toda falando sobre se vingar do seu tio. Agora, se foi o tio ou não, lê. Aqui as resenhas são sem spoiler, não vou falar nada. E claro, tem toda aquela parte também da Ofélia, que não é da Taylor Swift. Ou talvez seja, será que a Taylor Swift se inspirou? Pode ser. Mas é muita vingança. É vingança pra lá, vingança pra cá, pra lá e pra cá. 4 margaridas. O próximo é The Beauty of Darkness. Eu não sei por que a Darkseid colocou os nomes em inglês. Ficou com preguiça de traduzir, amiga. Eu ainda tô lendo esse daqui, falta mais ou menos umas 200 páginas. Esse aqui é o último da trilogia Crônicas de Amor e Ódio. Essa trilogia poderia tranquilamente ser uma duologia, porque tem muitas partes deles indo pra lá e pra cá, de ponto A, ponto B, ponto Z até. E esse aqui tem muito disso. Tipo, tem quase 600 páginas. Só começa mesmo a pegar
pegar fogo ali a partir da 300. Eu tô quase na 400, falta menos de 200 páginas. Tem pouco tempo que a ação de fato começou. E pro último livro da trilogia isso é preocupante. Quando eles começam de novo a ir lá pro ponto B, eu fico, meu Deus do céu, mais um lugar pra onde eles estão indo. Então acaba ficando um pouco cansativo. E transformar isso numa duologia eu acho que seria melhor aproveitada. 4 margaridas. O próximo é O Que Alice Esqueceu. E esse livro mexe muito comigo. Eu gosto muito de livros que falam sobre memórias. E esse aqui fala sobre memórias o tempo todo, porque vocês vão entender. Aqui a gente tem a Alice. Bom, se é o que a Alice esqueceu, obviamente ia ter uma Alice. Ela tem 29 anos, é recém-casada, tá grávida do primeiro filho, tá muito feliz na sua vida, só que tem um problema. Tudo isso aconteceu há 10 anos atrás. Ela acordou numa academia, que é um lugar que ela não frequentava muito, com uma pessoa que ela não conhecia. Ela perguntava onde é que tava o marido, onde é que tava o marido. O marido foi super grosso com ela, e aí ela descobre que ela tá se divorciando. Ela falou assim, gente, como assim? Acabei de me casar. Esse livro fala bastante sobre a importância das memórias. Eu chorei muito. Ele tem um ritmo um pouco devagar, mas até que faz sentido. Mas se você não gostar de livros muito parados, pode ser que não seja a sua praia. Eu me apeguei muito aos personagens daqui. Aqui tem alguns pontos de vista. Tem o da Alice, tem o da irmã dela, a Elizabeth. A Fran é a idosa que tem um blog, tá sempre ativa nas suas opiniões na internet. E eu amei muito esse livro, eu achei muito fofo. 4 margaridas e meia. Eu só tirei porque eu achei o livro, assim, um pouco parado demais em algumas partes. O próximo nessa lista é Vilão. Simplesmente virou uma das minhas autoras favoritas. E eu tô simplesmente apaixonada por essa história, por essa duologia, por essa autora, por tudo desse universo aqui, cara. Você tem ideia, até essas listras aqui, que tá dando até pra ver a minha ring light aqui, até isso tem um motivo pra estar aqui na capa. Não é só enfeite, é muito maneiro. Que a gente vai acompanhar o Vitor e o Eli. Eles são melhores amigos, estudantes de medicina, e chegou aquela parte da faculdade que todo estudante ama, fazer o TCC. Nossa senhora. Então o orientador começou a perguntar se eles já estavam vendo o TCC e tudo mais. O Eli responde que vai falar sobre os EOs. EO significa extraordinário, que são pessoas que tiveram uma experiência de quase morte e quando acordaram estavam com algum tipo de poder. Mas tudo dependia de como era a personalidade da pessoa, como ela agia e como foi a experiência de quase morte. Então eles queriam provar se isso era verdade e testaram neles mesmos. E aí já começa a surgir aqui ruptura nessa amizade. Eu acho muito bom que essa história mostra o que as pessoas se transformam quando têm poderes. Mais do que isso é spoiler. Mas eu só achei o início um pouquinho arrastado. Ele vai aumentando o ritmo da história conforme passa. Por isso, 4 margaridas e meia. Eu deixei junto de propósito. Vingança, o volume 2 e último de vilões, que é esse daqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui a gente tem uma personagem que ela é introduzida nesse segundo volume, onde mostra a pessoa que ela era antes e depois do poder. Ela foi quase morta pelo marido, queimada, e ela veio com o poder depois dessa experiência, o poder de corroer as coisas. Ela simplesmente não só queimava, ela corroía. Tudo bom contigo? Que poder bom, né? Então aí mostra o crescimento dela, mostra também um pouco do passado dela pra mostrar o tipo de pessoa que ela era, pra entender por que a vida, o universo, sei lá, que escolhe os poderes, mandou esse poder pra ela. 4 margaridas e meia também. O primeiro e o segundo dessa duologia ficaram na mesma linha. Ali na porta do top 10, mas ainda não chegou lá, Misery, do Stephen King. Eu amei a escrita do Stephen King, eu quero muito ler tudo que esse homem produziu, até a lista de compra dele. Essa história me deixou muito aflita, eu não consegui largar. Aqui a gente vai acompanhar a história do... Como é que é o nome dele? Eu já falei que eu não sou de nome. Aqui a gente tem o Paul Sheldon, que é um escritor famoso, e ele fez Misery, uma personagem que foi muito amada, aclamada por todo mundo que leu. E ele fez uma fã maluca, sequestra o Paul Sheldon, e acontece tantas coisas perturbadoras que, meu Deus, eu pensei em muitos finais possíveis pra esse daqui. Eu achei que ele ia morrer, eu achei que ela ia morrer, eu achei que os dois iam morrer. Não vou falar o que aconteceu, lê pra descobrir. Eu fiquei muito agoniada, eu fiquei ali perdida no meio de teorias, não sabia em qual acreditar. Teve gente que falou que não gostou do final. Eu não achei horrível, eu achei muito bom. Eu achei que ia acontecer a catástrofe ali. Pra esse daqui eu dei 4 margaridas e meia, mas é muito bom. Entrando no top 10, nós temos aí The Heart of Betrayal, que é o segundo volume de Crônicas de Amor e Ódio. E eu já falei aqui, quando eu falei do terceiro volume lá atrás, que a história vai acabar decaindo porque você começa a enjoar deles indo de lá pra cá, de cá pra lá. Mas a história em si é muito boa. Se eu falar aqui um pouco sobre esse aqui, eu posso acabar dando spoiler, então quando eu chegar no primeiro volume eu falo melhor. 4 margaridas e meia. E falando no primeiro volume de Crônicas de Amor e Ódio, olha ele aqui, The Kiss of Deception. Esse daqui marca o início dos livros
livros 5 Margaridas. Esse aqui é muito bom. Até tem o indo de lá pra cá, de cá pra lá, mas assim, esse aqui faz sentido. Aqui a gente acompanha a princesa, que é forçada a se casar pra ter uma paz entre reinos, aquela aliança por casamento. No dia do casamento dela, ela resolve que não é isso que ela quer, ela não vai deixar andarem na vida dela desse jeito e foge. Alguns reinos colocam a culpa nela e mandam uma pessoa... ela. E ao mesmo tempo, o príncipe que ela deixou no altar também vai atrás dela. E eu amei o jeito como a Mary E. Pearson, não tenho certeza se é assim, ela conduz a história. Ela conhece dois caras. A gente já sabe que um é o príncipe e o outro é o que... a gente não sabe quem é quem. A gente só descobre quando eles se revelam. Tudo que acontece depois foi em decorrência disso, que eu não posso citar sobre os outros volumes, senão vocês vão pegar uns spoilers sinistros. 5 Margaridas. Em 8º lugar, a gente tem A Troca. Aqui em A Troca, a gente vai acompanhar duas personagens. Tem os dois pontos de vista, que é uma avó e uma neta. A avó se chama Eileen e a neta se chama Lina. A neta tá um pouco cansada, assim, da cidade grande, tá o tempo todo trabalhando. A chefe dela obrigou ela a ter férias. E a avó, ela foi abandonada pelo marido há 4 meses atrás, quando a história começou. E ela queria encontrar o amor de novo, aos 79 anos. Acha que tá velha demais pra recomeçar. Outra acha que tá perdida na vida, não sabe o que tá acontecendo. Então elas resolvem trocar de casa. E essa troca traz muitas revelações. 5 Margaridas é muito bom. Isso aqui é digno de Netflix. O próximo eu dei 5 Margaridas e favoritei ainda. Cara, que livro mais fofo. 7 anos entre nós. Esse daqui virou um dos meus queridinhos. Se eu ver alguém falando mal, eu vou dar um piti. Aqui a gente acompanha a Clementine. Ela ficou um pouco perdida quando a sua principal companheira, que era a sua tia, veio. Eu falei, e como elas sempre viajavam pelo mundo, a companheira de viagem dela não tava mais ali. Ela terminou um relacionamento recentemente também. Enfim, ela tá na merda. E ela sempre escutava da tia dela que aquele apartamento que a tia dela morava era mágico, te levava onde você precisava ir. Foi morar onde a tia dela morava. Aí, de repente, um dia ela viu um homem lá na casa dela. Ela ficou, que negócio é esse? Cara, sai daqui. E aí ela percebeu que o apartamento tava diferente do jeito que ela tinha organizado. Ela tinha viajado no tempo. Aquele cara estava há 7 anos no passado. Mas 7 anos entre nós. Monta suas teorias aí. Esse é daqueles livros que a gente termina de ler ele e abraça. Em 6º lugar, a gente tem aqui Recursão, que tá com coisa aqui porque minha irmã tá lendo. Que livro que foi esse? Foram as 300 páginas mais loucas da minha vida. Não teve um pingo de paz. Aqui a gente vai acompanhar 2 pontos de vista, que é o da Helena, uma pesquisadora na área da neurociência, se eu não me engano. E temos o Barry, um investigador que tá ali tentando recuperar a vida dele depois que a filha dele falece e depois se separou da esposa, então ele tá ali tentando reconstruir a vida. Nessa história existe também uma doença que não existe aqui, tá? Que é a síndrome da falsa memória, ou como eles chamam, SFM, mas pra mim isso é uma estação de rádio. Então, a síndrome da falsa memória é basicamente a pessoa ter memórias de uma vida que não existiu. Você vai ter que ler pra descobrir, cara. Eu tinha dado 4 Margaridas e meia porque eu achei o final meio blé. Depois eu falei, cara, não, a experiência foi muito boa, vale sim 5 Margaridas. Esse foi o primeiro livro de ficção científica que eu li e valeu cada página. Quero ler agora Matéria Escura, que é do Blake Crouch também. Tá. Meu aniversário em fevereiro, estreando o nosso top 5 naquele fim de semana. Eu falei desse livro aqui no último vídeo daqui do canal, mas aqui eu vou focar mais no livro. Antes que vocês perguntem, o filme está 80% fiel ao livro. Aqui a gente acompanha a Orla e a Kate, que são duas amigas que sempre viajam, só que depois que a Orla engravidou, elas estavam um bom tempo sem viajar. Aí elas resolvem viajar pra Lisboa. No filme é Croácia. Vai ver, não conseguiu levar pra Lisboa. Lisboa é mais caro que Croácia. Elas têm uma noite bem maluca, cheia de bebidas, cheia de caras. Ela acordou no dia seguinte de ressaca e não achava a Kate em lugar nenhum. 24 horas depois ela registrou o desaparecimento. Foi uma luta. Parecia mesmo que os policiais lá não estavam querendo trabalhar. E ela estava indignada e começou a investigar ela mesma o que estava acontecendo. E aí vocês vão ter que ler pra descobrir. Muito bom. E a diagramação também ajuda. Poucas palavras por página. Pelo menos eu senti isso. Eu não sei vocês. Às vezes eu tô fumando banana. Plot twist atrás de plot twist. A autora faz a gente desconfiar até da própria Orla. 5 Margaridas. Top 4. Nós temos aqui Homem de Palha, do Pablo Zorzi, brasileiro, livro verde e amarelo aqui pra vocês. Não, na verdade eu tenho tons de palha, né? A gente tá em dezembro, tá liberado fazer essas piadas, nível do tio do pavê pra comer. Eu fico muito feliz de falar pra vocês que o Pablo Zorzi, ele me segue, cara. Aqui a gente tem 2 pontos de vista. A gente tem um ponto de vista em terceira pessoa do investigador Gustavo Prado, que se isso aqui virasse um filme, eu super imaginaria o Rômulo Estrela fazendo o Gustavo
Gustavo Prado. E o outro ponto de vista é em primeira pessoa, só que você não sabe quem é essa pessoa, porque é o serial killer. O Gustavo Prado está investigando. E pode ser qualquer um, você não faz a menor ideia de quem seja. Estão acontecendo vários casos com mulheres grávidas. Sempre tem algum boneco de palha na cena do crime. Abram bem seus olhos e leiam Homem de Palha. 5 margaridas, e se tivesse como dar 10, 20, eu com certeza daria. Com certeza eu quero ler a continuação, que é Irmãos de Palha. E, claro, tem Colheita de Ossos, tem vários outros livros dele que eu também quero ler. Preparados para o top 3. Não sei se tá preparado não, mostra pra mim, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me acompanha nas redes sociais pra você não perder nenhum vídeo. Aí eu vou ver que você tá preparado. Em terceiro lugar, o livro que eu mais ri lendo na vida, Vermelho, Branco, Sangue Azul. Cara, que livro gostoso de ler. Aqui a gente acompanha o Alex e o Henry. O Alex, ele é filho da presidenta dos Estados Unidos e o Henry é príncipe da Inglaterra. Eles se odiavam muito, eles se viam, nossa, só faltava um meter a voadora no outro. Acho que só não faziam isso pelas aparências, porque eles tinham uma vida pública. Eles foram obrigados a conviver, e aí eu não preciso nem dizer o que vai acontecer. 5 margaridas. Tô apaixonada. Já vi o filme tá muito bom e tá muito parecido com o livro também. A medalha de bronze. Em segundo lugar, surpreendendo o total de 0 pessoas, A Hipótese do Amor, da Hayley Hazelwood. Que livro gostoso. Eu peguei esse livro depois de Hamlet e O Morro dos Ventos Uivantes. Eu precisava muito de uma coisa divertida. E que livro gostoso que foi isso aqui. Foi um abraço quentinho. Esse aqui foi da série que eu abracei depois que eu terminei de ler. Aqui a gente acompanha a Olive, que é estudante de doutorado de biologia, que ela saiu com um cara e, bom, não bateu aquele match ali. Ela apresentou ele pra amiga dela, eles acabaram se apaixonando. E aí, pra mostrar que ela tava bem, ela foi beijar o primeiro cara que ela viu. Exatamente esse momento aqui. E era o Adam Carson, eu acho que é assim que fala, um dos maiores professores PhD lá da faculdade dela, era Stanford. Isso, lá perto da Gabriela Monteiro. Propôs que eles fingissem um namoro, que isso traria benefícios para os dois lados. Então eles começaram a fingir um namoro, mas você sabe o que acontece nos fake dating da vida. 5 margaridas e com certeza favoritado. Eu não sei definir esse livro, só sei que eu fiquei apaixonada e infelizmente esse autor não tem o reconhecimento que ele devia ter. Os quase completos do Felipe Barbosa. Livro também verde e amarelo. Que orgulho. O Felipe Barbosa, ele tem um canal aqui no YouTube justamente parecido com esse daqui que a gente faz. E ele lançou esse livro aqui, cara, eu não sei definir o gênero desse livro até hoje. Eu li esse livro em janeiro desse ano. Eu até agora fico pensando nos acontecimentos e... Parabéns. Minha torre de livro caiu. Ele tem ficção, não ficção, tem romance, tem, assim, a pessoa se descobrindo, a evolução do personagem, tem uma viagem maluca. Eu só sei que é muito bom e eu não esqueci os acontecimentos até hoje, por isso que ele ocupa o primeiríssimo lugar. Esse aqui eu li em janeiro desse ano, que foi Design Thinking. É tipo a bíblia do designer. Bom, me dá um norte muito bom pra eu conseguir fazer os meus projetos na área do design. E esse daqui, que é o sobre a escrita do Stephen King. Eu gosto muito de escrever nas horas vagas, inclusive eu tô escrevendo um livro, tudo bom. E esse livro aqui me deu muitas ideias. E aqui a gente entende um pouquinho de por que o Stephen King é tudo que ele é. Maravilhoso. E pra fechar, esse livro eu queria muito ter lido esse ano e estar nessa lista, mas eu não consegui. Mas na lista de janeiro ele com certeza vai estar à vontade de muitos. Quem me apresentou esse livro foi o Vitor Almeida, do Geek Freak, e eu fiquei completamente fissurada nessa história. Eu ainda não consegui começar a ler por motivos óbvios, mas ele vai ser a minha próxima leitura assim que eu acabar The Beauty of Darkness. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses foram os 25 livros que eu li esse ano. Esse aqui vai ser o último vídeo desse ano. Eu espero muito que você tenha boas entradas. Essa frase é muito esquisita, mas você entendeu. Feliz ano novo pra todo mundo. E encerramos por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Me acompanhe nas redes sociais pra não perder nenhum vídeo. Em janeiro vai ter uma parada assim que vocês vão ter que me aguentar, porque eu vou tentar ser bastante presente em janeiro. Em todas as redes sociais. Eu vou ficar maluca. Um beijo e eu te vejo por aí.